Então, vamos resolver mais uma questão. Eu coloquei Flamengo porque eu queria muito basear em fatos reais, mas eu acabei de perceber que não dá para resolver do jeito que eu pus pelo princípio da Casa dos Povos. Então, finge que você tem um bairro que tem 300 mil pessoas. E você sabe, isso é verídico, que uma pessoa, ela tem, no máximo, mais ou menos, 200 mil fios de cabelo. E pensa também que um fio de cabelo é um número inteiro, né? Ou você tem um fio de cabelo, 2, 3, você não pode ter meio fio de cabelo, porque o fio ele pode ser longo, mas ele é ou curto, mas ele não é uma coisa, ele é um inteiro, né? E vamos pensar, a pessoa ela pode ter 0 fios de cabelo, né? Os fios de cabelo vão de 0, careca, a 200 mil, que é uma pessoa muito cabelanta. E 300 mil pessoas seriam as casas. É sempre importante definir quem são as casas e os pombos, no princípio da casa dos pombos. Então, imagina que as 300 mil pessoas são as casas. Não, perdão, errei. Cortou. É sempre muito importante definir quem são as casas e quem são os pombos, no princípio da casa dos pombos. As casas vão ser os fios de cabelo, justamente. Vão ter a casa de pessoas com 0 filhos, a casa de pessoas com 1 filho, com 2 filhos, até a casa das pessoas com 200 mil fios de cabelos. Essas são as casas. Os pombos vão ser as pessoas. São 300 mil pessoas. Então, com certeza, existe alguma casa entre essas 200 mil e uma casas com mais de 2 pessoas nela, certo? Por quê? Porque você consegue ver que 300 mil é maior do que 200 mil e 1. Então, pelo princípio da casa dos pombos, com certeza vai ter uma casa com mais de um pombo. Vai ter uma casa com 2 pombos, 3, 4, mas com certeza vai ter uma casa com 2 pombos. Então, nesse bairro, com certeza, existem 2 pessoas com a mesma quantidade de fios de cabelo. Agora vamos para um exemplo um pouquinho mais real, né? Imagina que você tem 25 séries na Netflix, em qualquer tipo de coisa assim. E essas séries aí são divididas por gênero: comédia, drama, suspense. E cada série só vai ser catalogada em um gênero, tá? E aí a pergunta é, mostre que existem 9 séries que estão no mesmo gênero. Então, ó, veja bem. Finge que não dá pra ter 9. Então teremos que ter no máximo 8, né? Se não dá pra ter 9, vai ter no máximo 8 séries por gênero. No máximo. Como são 3 gêneros, seriam no máximo 3 vezes 8, que é 24 séries. Mas você tem 25 séries. Isso já é uma contradição. Agora, justamente por esse fato, você consegue usar o princípio da casa dos pombos. Veja bem, vamos definir os gêneros como as casas. Então, são 3 casas. E as séries, essas 25 séries, como os pombos. Como 25 é 3 vezes 8 mais 1, é 24 mais 1, você consegue colocar você com certeza vai ter um gênero com 9 séries, pelo princípio da casa dos pombos. Porque você não consegue botar apenas 8. E o princípio da casa dos pombos, ele consegue te afirmar isso. Porque daquela forma que eu expliquei, do N mais 1 e do N, o jeito mais simples dela. Mas ela poderia ser, por exemplo, isso que mostra muito bem, poderia ser, vou escrever aqui, ó, NK mais 1 pombos e N pombos. E N casas, perdão.
E aí você com certeza vai ter uma casa com pelo menos, isso é uma frase importante, pelo menos K mais um pombos. E aí a ideia da demonstração é exatamente como aquela que a gente fez antes, de forma matemática, mas de forma intuitiva é que você, em cada casa, você poderia botar K pombos. Mas aí sobraria um que seria o infeliz e o azarado de ficar sozinho. Ele vai ter que ficar em alguma casa. Então essa casa vai ter K mais um pombos. Show? Tá. Vamos continuar com o problema 3. Imagine que você tem um grupo de 5 pessoas. E a gente quer mostrar que existem 2 pessoas com a mesma quantidade de amigos. A primeira observação bem importante é que a amizade é uma situação recíproca. Se a Maria é amiga da Ana, a Ana é amiga da Maria. Então, primeiro, se você tem uma pessoa aqui, existem 4 pessoas que não são ela. Uma pessoa num grupo de 5 pessoas, ela pode ter 0 amigos, 1 amigo, 2 amigos, 3 ou 4, certo? Essa quantidade de amigos que ela pode ter. Agora, veja que são 5 pessoas, tem 5 números aqui. Ainda parece que não dá para usar o princípio da casa dos pombos, né? Que você gostaria de ter um número maior em alguma das classes. Agora, veja bem, se uma dessas pessoas tem 0 amigos, então ela não é amiga de ninguém. Então, com certeza, não tem nenhuma pessoa aqui que tenha 4 amigos, porque a amizade é recíproca. Então, esse número sairia. E aí, no caso, ou seja, se tiver pessoa com 0 amigos, o conjunto de quantidades de amizades possíveis nesse grupo de 5 pessoas é 0, 1, 2, 3. Ou seja, é um conjunto de 4 números. Parece interessante, porque você tem 5 pessoas e 4 números. Agora, e se não tiver ninguém com 0 amigos? Todo mundo ali tem um amigo, pelo menos. Então, se não tiver, ou seja, que seria o outro caso, se não tiver nenhuma pessoa com 0 amigos, a pessoa pode ter 4 amigos. Alguém pode ser amigo de todo mundo. E de qualquer forma, as opções continuam sendo 1, 2, 3 e 4. Ou seja, continuam sendo 4 números. Show! E isso cobre os 2 casos. Ou seja, ou existe uma pessoa com 0 amigos, ou não existe. E nos 2 casos, existe a quantidade possível de amizades para cada uma dessas pessoas, para a pessoa 1, para a pessoa 2, para a pessoa 3, para a pessoa 4, para a pessoa 5, continua sendo 4. Então, olha, vamos definir quem são as casas e quem são os pombos. Os pombos vão ser 5 pessoas. Então, os pombos são as 5 pessoas. E as casas vão ser as quantidades de amigos que você pode ter, que são 4. Você pode ter 0 amigos, 1, 2 ou 3, ou você pode ter 1 amigo, 2, 3 ou 4. E aí, pelo princípio da casa dos pombos, com certeza vai ter 2 pombos na mesma casa. Ou seja, com certeza vão ter 2 pessoas com a mesma quantidade de amigos. Certo? Agora vamos para esse exemplo. Você quer escolher
possível, dentro de 12 inteiros, escolher A e B, tal que 11 divida a diferença. Primeiro, lembra das suas aulas de divisibilidade. A gente sabe que para que 11 divide A menos B, então A e B tem que deixar o mesmo resto na divisão por 11. Então A é como AB módulo 11. Agora vamos imaginar quais são os restos possíveis na divisão por 11. Os restos possíveis são justamente 0, 1, 2, 3, 4, até 10. Esses são os restos. E de fato, observem que existem 11 restos possíveis. Ah, mas são 12 inteiros. Então, nós podemos definir nossas casas e nossos pombos. Vamos lá. Os seus 12 inteiros vão ser os seus pombos. E os seus 11 restos vão ser suas casas. Todo número deixa um resto na divisão por 11. Então, veja bem, pelo princípio da casa dos pombos, existem, justamente porque 12 é 11 vezes 1 mais 1, pelo princípio da casa dos pombos, existem 2 inteiros, A e B, faz não sei qual, tal que eles deixam o mesmo resto na divisão por 11. Se eles deixam o mesmo resto na divisão por 11, por aqui a gente sabe que 11 vai ter que dividir a diferença entre eles. E por isso a gente mostrou esse problema 4. Então vamos fazer agora essa questão. Imagine que você tenha times de futebol. Você pode substituir futebol por qualquer jogo que você goste, como eu gosto de futebol, eu vou manter. Você sabe que nesse torneio, um time A joga com um time B exatamente uma única vez, tá? E você quer provar que a cada momento do jogo, desse torneio, existem 2 times que jogaram a mesma quantidade de jogos. Primeiro, só uma suposição bem relevante é que nenhum jogo acontece ao mesmo tempo que o outro. Porque senão, não sei, eu acho que faz mais sentido e fica mais fácil pensar desse jeito. Então, mas não sei nem se é realmente necessário. Imagine que você tenha N times de futebol, tá? Então, vamos lá. Você tem N times. Cada time, um time aqui, por ele jogar só exatamente uma única vez, ou seja, só uma rodada, é só até um turno do Brasileirão, não tem aquele negócio de segundo turno. Esse um time, eu vou botar aqui o Flamengo, ele pode jogar com N-1 times, né? Então ele joga com N-1 times, ou seja, ele joga N-1 vezes. Agora acontece exatamente a mesma coisa que aconteceu com os amigos. Um time, então, ele pode ter jogado 0 vezes, 1 vez, 2, 3, ou seja, ele pode jogar 0, 1 até N-1 vezes. Isso daqui é a quantidade de jogos que um time pode jogar em um determinado momento. Agora, qual a grande sacada? Suponha que um time jogou 0 vezes. Então, nenhum time pode ter jogado N-1 vezes. Ou seja, nenhum time pode ter jogado com todo mundo. Porque se esse time jogou com todo mundo, ele jogou com a pessoa que não jogou. Existe uma contradição aí. Então, da mesma forma, você vai ter o caso 1, em que existe um time que não jogou ainda. E aí, a quantidade possível de jogos para cada time vai ser 0, 1 até N-1. Ou seja, vão ter N possíveis
N possíveis quantidades de jogos em cada instante, né? A cada instante, nesse instante, a pessoa pode ter jogado 0 vezes, 1, 2. Agora, no caso 2, se nesse instante que você está pensando não existe esse time que não jogou ainda, com licença, mãe, sabe? Tem um post-it. Ah, não vi. Vai, claro, não. Mãe, Tava muito pequeno. tá bom, então ainda gravado. No caso 2, se não existe nenhum time que não jogou ainda. Ou seja, todos os times jogaram alguma vez nesse instante. De qualquer forma, não vai ter o 0, né? Então eu não sei se dá pra jogar ainda. Os times, eles podem jogar uma vez, vão ter jogado uma vez, 2, até aqui não tem N-1 vezes. Aqui tem N-2, e aí aqui são N-1 possíveis. Que a pessoa não pode jogar todas as vezes se tem alguém que não jogou ainda. E aí aqui pode ir até N-1. Vai ter alguém que pode ter jogado todas as possíveis vezes. Ou seja, todos os jogos. Ou seja, você N-1 possíveis quantidades ainda. O que eu tô querendo dizer é que, da mesma forma como na situação dos amigos, você consegue afirmar que em cada instante, para cada time, ele pode só ter N-1 possibilidade. Eles podem ter jogado ou 0 nenhuma vez até N-2 vezes, ou eles podem ter jogado uma vez até todas as vezes com todos os times. Então vamos definir as casas e os pontos. Eu vou escrever aqui porque não tem espaço, né? Então, veja bem, você pode definir que os N times, eles vão ser os seus pombos. Você quer mostrar que existem 2 deles que têm a mesma quantidade de jogos naquele instante. E os N-1 quantidades possíveis de jogos que eles podem ter jogado a cada instante vão ser as casas. E aí, definindo dessa forma pelo princípio da casa dos pombos, né? Como N é igual a N-1 vezes 1 mais 1, você pode afirmar com toda a certeza do mundo que pelo menos 2 pombos estão na mesma casa. Fazendo a tradução para o nosso problema, pelo menos 2 times jogaram a mesma quantidade de jogos. E a gente conseguiu mostrar o que a gente queria lá. Vou parar aqui rapidinho, só para mostrar o último problema. Você consegue ver que o princípio da casa dos pombos ele tem várias aplicações em combinatória, teoria dos números, e agora a gente vai ver talvez um pouco em geometria. Imagine que você tem um quadrado de lado 2. Beleza? Você quer escolher 5 pontos aleatórios. Eu não sei onde vão estar esses pontos. 4 pontos, escolhi 5. E aí, você quer mostrar que existem 2 pontos, pelo menos 2 pontos, com distância menor ou igual a raiz de 2. Agora, da onde essa raiz de 2 vem e como é que você pode ter certeza? É meio confuso, né? Como é que você vai definir as casas desse problema, os pombos? Parece que os pombos são esses 5 pontos. Isso parece bem claro. Agora, o que vão ser as casas para você garantir? Aí que vem a ideia. Pode parecer um pouco mágica, mas veja bem, raiz de 2, se você tem um quadrado de lado 1, você sabe que num quadrado a maior distância é a diagonal, né? Essa diagonal é a maior distância que 2 pontos podem ter no quadrado. E aí, num quadradinho de lado 1, se você fazer o teorema de Pitágoras, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado igual a D, que é a diagonal ao quadrado, você consegue que D é a raiz de 2. Ou seja, essa distância, que é a maior distância em um quadrado de lado 1, é a raiz de 2. E aí, as coisas fazem sentido, porque se você pegar esse quadrado
de lado 2 e você dividir ao meio. Então, aqui tem o lado 1. Dividir ao meio aqui também, lado 1, lado 1, você vai ter 4 quadradinhos. Ou seja, esses 4 quadrados, eles podem ser as suas casas. E, pelo princípio da casa dos pombos, como você tem 5 pombos, existem pelo menos 2 pontos na mesma casa. Ou seja, vão existir 2 pontos no mesmo quadradinho. Só que a maior distância num quadradinho do lado 1 é justamente a diagonal, né? É a raiz de 2, ou seja, vai existir 2 pontos em algum desses quadrados, que eu não sei qual é, e a distância entre eles, a distância entre o ponto A e o ponto B, é menor ou igual a raiz de 2, porque raiz de 2 é justamente a distância da diagonal. E aí, com isso, você conseguiu mostrar, pelo princípio da casa dos pombos, né, que existem 2 pontos com distância menor ou igual a raiz de 2. Espero que tenha ficado claro e a gente se vê